Bem, galera do canal Cláudio Gouveia, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero saber de vocês com sinceridade. Que relação tem entre Pedro ser considerado a pedra em qual foi edificada a igreja, alicerçada a igreja, a interpretação pelo menos. Que relação tem Pedro ser a pedra a qual foi edificada a igreja, o aquecimento global, a ida do homem à lua e o buraco na camada de ozônio? Qual a relação que tem entre eles? Pedro ser a pedra qual foi edificada a igreja, que Cristo edificou a igreja, buraco na camada de ozônio, o aquecimento global e a ida do homem à lua. Qual a relação dessas coisas? Interessante? Pois é. Vou falar para vocês a partir de agora esse assunto, ok? Prestem bem atenção no que eu vou dizer, porque parece uma coisa, uma brincadeira, mas de brincadeira isso não tem absolutamente nada. Esse assunto é tão sério, mas extremamente sério, porque isso mexe com a fé das pessoas. Até onde eu sei, que começou as mudanças desde o do ano 177, depois do 220, 320 depois de Cristo, com Constantino no primeiro concílio de Nicéia. Então é muito sério. Então vamos lá, antes que a câmera pare. Cristo, aquecimento global, buraco na camada de ozônio e a ida do homem à lua. Todas é por controle. Tudo isso foi feito dessa forma para controle de massas, controle de pessoas. Eu vou esclarecer aqui. Aí você pode me perguntar, então tudo isso é uma farsa? Não existe nada disso? Pesquise na internet a respeito dos outros assuntos. E o assunto de Cristo, de Pedro ser a pedra a qual foi edificada a igreja, eu vou desmistificar para você aqui agora, ok? Os outros você pode pesquisar na internet. Eu vou ver se eu consigo agilizar para deixar mastigado para você na descrição desse vídeo, ok? Tudo uma farsa. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Tudo uma farsa. Qual o objetivo? Controle de massas, controle de poder, nada mais e nada menos. E de onde vem isso? Obviamente, do anticristo, tá? Do anti-messias, ok? Gostaria muito que você desse o seu joia, inscrevesse no canal, ok? E divulgasse esse vídeo. Por que que Pedro não é a pedra? Vamos analisar o que diz o versículo, capítulo e versículo. Em Mateus capítulo 20, capítulo 16, versículo 13 por diante. Eu vou direto ao ponto. Cristo diz: que dizem os homens ser o filho do homem? Ser ele, né? E eles dizem, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem alguns dos profetas. Eu acho que é assim que está lá. Se não tiver, perdão. E ele pergunta para os discípulos: e vós, que achais? Que dizeis que eu sou? Aí se manifesta Pedro, aí diz para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Messias percebe que Pedro foi usado. Ele recebeu uma revelação. Ele recebeu
algo verdadeiro que não veio da carne. Ele diz: bem-aventurados sois, Simão Bar Jonas, que não foi a carne e nem o sangue que te revelaram essas coisas. Quer dizer, não foi nada da carne, não foi nada natural, foi algo espiritual. E está nesse conjunto de situações a edificação, né? Em meio a essa base, esse acontecimento, é que Cristo diz sobre essa base, sobre esse acontecimento, sobre isso aqui, eu edificarei a minha igreja. Que base? A base do Espírito, porque foi o Pai que revelou. O Pai revelou a Pedro. A base de Cristo é o Espírito e ele vai edificar a igreja sobre aquele acontecimento. Essa é a base. E não Pedro. Por que que Pedro não pode ser a base? Porque Pedro é homem. Cristo jamais edificaria a igreja sobre um homem, mas ele edificou sobre o Espírito da verdade. Quem revelou para Pedro foi o Espírito da verdade. Quem revelou para Pedro não foi a carne nem o sangue, foi o Espírito da verdade, o Espírito que o Pai envia para Pedro. E o Pai revela que o Cristo, ele é o Messias, o Salvador, o interventor. O Pai revelou para Pedro, o Espírito da verdade revela, esse aí é o Cristo. Então, Cristo cria essa base. Então, se você analisar nas Escrituras, você vai perceber que o que eu estou falando para você vai se concretizando. Onde se concretiza? Porque Cristo, quando ele manda, quando ele sobe, os discípulos ficam temerosos de não ficarei órfão, enviarei o outro consolador, o Espírito que vos guiará toda a verdade, o Espírito da verdade. Então, Cristo está edificando a igreja sobre o Espírito da verdade. Aí você me pergunta, mas por que, Cláudio, que eles não falaram isso antes, não nos revelaram antes? Por causa da mesma coisa do aquecimento global, por causa da mesma coisa da ida do homem à lua, por causa da mesma coisa. Por quê? Se as pessoas sabem que Cristo edificou a igreja no Espírito, não existe maior, não existe menor e nem controle sobre as pessoas, porque quem controla tudo é o Espírito. Por isso que Cristo disse: não existe maior e nem menor. O que existe é o Espírito que vai dar a cada um conforme a necessidade que vocês tenham, que a igreja tenha. Então o Espírito vai dando. Não existe maior e nem menor. Por isso que ele disse: a ninguém sobre a terra chamei Pai. Quando eles colocam Pedro como a rocha e diz que Pedro é o primeiro papa, né? Os romanos da época, não os atuais, mas o da época, eles colocam Pedro como papa, o primeiro papa, e diz que Pedro foi Cristo que edificou Pedro como a rocha a qual está edificada a igreja. Então eles usam Pedro para controlar as massas que acreditam que Cristo edificou sobre Pedro. Mas Cristo não podia edificar a sua igreja sobre um homem. Homem morre, homem é falho. Entende? Mas sobre o Espírito. Foi aquele acontecimento. Então eles fizeram pequenas alterações na passagem bíblica para dizer que Cristo estava colocando é, é, a igreja sobre Pedro, na responsabilidade de Pedro e Pedro ser responsável da igreja. Isso não acontece nem naquele tempo ali presente dos discípulos, isso não é visto. Não tem nenhum escritor que escreveu alguma coisa, Pedro sendo o primeiro papa ou controlando a igreja como cabeça, não. Mas o que nós vemos é Cristo envia o Espírito da verdade para que o Espírito guie a igreja. Se você analisar daqui para frente dessa forma, você entenderá. E todas as palavras e ensinamentos de Cristo sobre isso se encaixa. A ninguém chamei pai sobre a terra. Por que se chama padre? Padre, primeiro papa. Papa, que é pai também. Por que ele chamaria e ia desobedecer a Cristo? Não. Então Cristo, ele não falou isso.
Ele não disse isso. Isso é para controle de massa. Se nós tirarmos isso e passarmos para o espírito o controle da igreja, os homens atuais, as igrejas, as pessoas que estão dentro das denominações perceberão que eles não têm necessidade de ser controlados por homens. Porque o que sustenta o pastorado, as pessoas sob pai da igreja, sob edificadores da igreja, é essa passagem. Não existe nada que segura. É só essa passagem que diz que Pedro é a pedra a qual Cristo colocou a igreja edificada sobre ele, para que haja o controle. Então, é isso, essa relação que tem entre Pedro, o aquecimento global, é, buraco na camada de ozônio e, e a ida do homem à lua. Então, pessoal, eu deixo essa reflexão para vocês e depois eu faço um vídeo mais caprichado, tá? Detalhadamente, mostrando passagens bíblicas. Se eu tiver um tempo, eu faço. Se não, eu acredito que isso vai servir de um leque muito grande para você. Um abraço. Não esqueça, inscreva-se no canal, tá? Deixe seu like e divulgue, ok? Um abraço. Tchau, tchau.